autismo, pessoas diferentes, portadoras de necessidades especiais, que a gente precisa entender esse negócio para poder propiciar a vida melhor. Não só para aquelas pessoas que têm o autismo propriamente, mas para os familiares, que com certeza, né, enfrentam uma batalha grande para que possam ter uma vida normal, comum e garantir qualidade de vida também para essa pessoa que tem o autismo, né? Principais barreiras, principais pontos de atenção. Eu acho que o autismo, ele foi mal interpretado. Então, assim, hoje a gente está conseguindo interpretar um pouquinho melhor o autista. Então, antigamente, não muito tempo atrás, né, se imaginava que o autista fosse um indivíduo que não tivesse oportunidade de ter a cognição, falar, interagir, trabalhar. Hoje a gente já sabe que o autista normalmente é uma criança que vai se apresentar, às vezes, como um dotado, né, em algum tipo de dotação cerebral. Então, é uma criança que não é retardada mental. Ela não tem um retardo mental, ela tem um desenvolvimento inapropriado. E esse sempre foi um tabu, um dos grandes preconceitos, né? Como você falou lá no início, é isso mesmo, a gente dizia, fulano é retardado. Era essa a expressão que se usava. Se olhava, ninguém dizia autista, é retardado. Mas até 1942, né, isso era, estava dentro do quadro de esquizofrenia. Então, isso já vem sendo recente. Esses estudos são recentes de sintomas de autismo. E a inteligência, além de ser, na maioria dos casos, totalmente preservada, o que acontece é que o organismo ele se adapta. Sim. E eles possuem habilidades incríveis. Que, se não forem estimuladas, aí você vê, às vezes, um quadro que aparentemente é severo de autismo. Quando estimulado, nós temos o caso do Chan, aquele menino de 10 anos fazendo astrofísica nos Estados Unidos, e tem alguns outros aqui, casos. Né, o Gustavo, né? Temos o Gustavo fazendo que faz doutorado em engenharia. COP. Nós temos autistas como o Augusto, com quem nós tivemos lá no Distrito Federal, pedindo à escola que ele queria frequentar anos à frente, porque ele queria aprender mais, e o sistema educacional era insuficientes para a quantidade de informações que ele queria adquirir. Então, na verdade, o autista ele precisa de um formato diferenciado que estimule as aptidões que ele tem e não embote, e que também não exija dele algumas aptidões que ele não vai conseguir agregar. Então, nós temos o que acontece com qualquer ser humano. Exatamente. Todos nós. Precisamos de um currículo individualizado. De mim, eu não vou dar conta de fazer. E tem outras que eu gosto de chamar do meu pé direito, que eu vou fazer muito melhor. Todo mundo tem o seu pé direito. Os autistas também. Olha só, como o nosso tempo tem uma certa limitação, vocês disseram que a gente não podia deixar de falar sobre inclusão e alimentação. O que é isso? Qual a importância desses dois fatos? Vamos começar pela alimentação. A alimentação é um fator importantíssimo no autismo, porque muitas características autistas são eliminadas a partir da mudança alimentar. Tem 3 que são os principais, é o glúten, a caseína e o açúcar. Esses 3 são os fatores principais. Não quer dizer que todo mundo tenha intolerância aos 3. Pode ter a um, a outro ou outro alimento. Glúten, caseína. Glúten, que é no pão, no biscoito, e a caseína no leite e o açúcar. Sobre a alimentação, é importante a gente pontuar aqui que, na verdade, todo mundo está adoecendo, porque nós estamos consumindo conservantes, corantes, acidulantes. O gado está tomando antibiótico, nós temos pesquisas, o Dr. Feingold, ele faz a pesquisa, nós temos várias pesquisas que apontam para a saúde do intestino. Então, a Associação Metamorfose, ela trata o autista
e sua família também com um olhar para a nutrição. É importante, muitas vezes, não só o olhar para o glúten, mas para toda aquela química que nós todos estamos consumindo e que no autista vai ter um efeito muito forte. Então, nós temos que eliminar da alimentação todos esses conservantes, todos esses corantes, todo esse hormônio que vem na carne. Então, é importante se trabalhar a nutrição. O autista, às vezes, tem necessidade, deficiência de algumas vitaminas, há necessidade de suplementar. Por isso, o diagnóstico precoce sendo importantíssimo. Porque o que acontece? Essa doença é uma doença metabólica, química. Exatamente. Então, se você tirar o fator irritante, a oportunidade desse cérebro começar a funcionar de forma normal é muito grande. Então, se você pegar essa criança e conseguir traçar esse diagnóstico quanto mais cedo você elimina esse fator irritante e aí você estimula esse cérebro e esse cérebro, a tendência dele é se engajar num funcionamento não, digamos, normal. O psicólogo, ele não pode fazer uma anamnese e ter um olhar para a terapia. Ele precisa ver a saúde das fezes da criança, ele precisa ver se ele tem uma intolerância à lactose, se tem um histórico familiar de intolerância à lactose. Isso é importante, nós temos que ter esse olhar para outras questões alérgicas, intolerâncias, porque você resolvendo essa questão metabólica, juntamente com o tratamento multidisciplinar, você consegue um resultado de fato espetacular. Aí aparecem os dotados, crianças dotadas e adultos dotados, que antes eram crianças que poderiam ser diagnosticadas como retardos mentais, porque você não conseguia compreender o mundo dela. Não é que ela não tenha a oportunidade de estar no nosso mundo, não é isso, é porque o mundo dela é diferente do nosso, só isso. Essa questão de alimentação tem sido um fator assim, muito importante. Para todos. Fica para todos, né? A gente outro dia fez um programa super bacana sobre essa questão do glúten também. E fica aí o registro, quer dizer, e entender que um olhar mais profundo e específico para a questão da alimentação do autista, até cuidando especialmente aí de glúten, caseína e o açúcar, né? E os agrotóxicos. Uma diferença extraordinária. Alimentação orgânica. E ter uma influência assim, absolutamente diferenciadora na questão do resultado final para essa... Principalmente nos primeiros anos dessa criança. E no diagnóstico precoce e o tratamento alimentar e terapêutico concomitante, você vai possibilitar essa criança a inclusão. A inclusão jamais pode acontecer se a criança não falar, não interagir, não ter essas dificuldades todas alimentares sem estar diagnosticado. Ela não vai conseguir ter um processo de inclusão satisfatório. Ela vai sofrer preconceito, vai sofrer muito. A inclusão é um ponto difícil, polêmico, porque não só a gente tem que ver a parte do aluno, mas principalmente os professores precisam estar habilitados para receber não só o autista, mas receber crianças diferentes. As crianças hoje são diferentes. Né? Então, a inclusão é para todos. A escola precisa ser mais inclusiva. Os professores estão sofrendo muito esse momento agora. Porque em 2008, esse ano de 2008, é um marco, vamos dizer assim, também polêmico, né? Porque foi criada a lei de inclusão e com essa lei de inclusão, mais a lei do autismo, né? Tudo feito com, creio eu, com fins a beneficiar o indivíduo, a criança. Mas o que acontece é que os professores, eles terminam por estar numa situação onde essas crianças são colocadas nas salas com professores de apoio que não estão preparados a um contingente de profissionais sendo contratados porque se formam, né, são qualificados, mas não são especializados em autismo, então eles não conseguem fazer o processo. E eu vi o relato de uma mãe
que ela dizia, e uma profissional também, que ela não sabe se atende os neurotípicos ou atende o autista e, por fim, acaba por não atender nenhum dos dois, porque não sabe o que fazer. Esse é o ponto de atenção que a gente coloca, né? A inclusão não significa simplesmente você pegar... Estamos falando do autista hoje, né? Pegar essa criança e colocar na numa sala de aula. Junto com as outras crianças. Essa criança precisa de atenção. E essa atenção é humanamente impossível que um único professor e que não tenha sido preparado consiga atender essa necessidade. Uma mão dupla que precisa ser olhada. Isso não é inclusão, isso é exclusão do indivíduo. O indivíduo entra na escola para ser incluído e para ter essa alteração de comportamento, ele piora. Ele piora porque ele é excluído cada vez mais da sociedade. Porque é excluído dele, é tirado dele a possibilidade dele ter uma atenção que permita o seu desenvolvimento. A lei de inclusão é isso, né? Fazer cumprir a lei é algo que depende de qualificação, que é algo bem diferente, né? Perfeito. Queridas, eu tenho que ir para o nosso último intervalo, né? Estouramos todos os tempos possíveis e imagináveis hoje. Vou para o intervalo e volto para as nossas considerações finais apenas, tá bom? Ok. Vamos lá. Cabeça pra cima. Eu quero